Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, à mensagem desta terça-feira, dia 5 de julho. Como você sabe, todas as terças-feiras eu dedico esse espaço para ouvir a palavra do ser mais sábio e mais importante que já pisou este nosso planeta abençoado, Jesus Cristo. E para tanto eu uso o evangelho da própria terça-feira, que é o evangelho narrado por Mateus, no capítulo 9, 32 a 34. Quando estes haviam partido, eis que lhe trouxeram um homem mudo que estava possesso de um demônio. Depois de expulso o demônio, o mudo falava. Cheias de admiração, exclamaram as turbas: nunca se viu uma coisa assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é por meio do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Palavra da salvação. É bom prestar atenção ao que aconteceu nesse evangelho. Apresentaram a Jesus um homem que sofria de um demônio mudo. Primeira coisa que nós temos que considerar: demônio é uma palavra usada naquele tempo em que eles falavam que a pessoa doente, principalmente com problemas de psiquiatria, sofria de um espírito do mal, de um espírito imundo. Ou seja, a maneira como eles declaravam que havia uma doença naquela criatura humana, era esta a imagem que eles colocaram. E o Evangelho está retratando como eles falavam naquele tempo. O homem tinha um demônio mudo. É claro que não existe demônio. É evidente que a palavra diabo, a crença na existência do diabo, é uma superstição, é um primitivismo para além da Idade Média. Fazia parte das crenças das pessoas daquele tempo, porque não sabiam interpretar medicinalmente os problemas, os fenômenos, as dificuldades mentais que estavam sofrendo as pessoas e que hoje estão dentro do currículo da psiquiatria. Hoje, acreditar que aquele mudo tinha um demônio ou que havia uma possessão é tão primitivo que seja a ser risível. A medicina explica isso completamente. E também aqueles que acreditam, então, que a gente possa estar possesso. Por que na Idade Média havia tantas possessões de demônio e hoje não existe praticamente nenhuma, a não ser dentro de algumas seções de algumas seitas? Porque na Idade Média acreditavam na possessão. Hoje ninguém acredita, portanto não existe. É uma coisa da imaginação das pessoas. E você se transforma naquilo que imagina crer. Como é que nós vamos imaginar que exista uma possessão quando Jesus disse que o Pai habita o secreto de cada um? Quando o apóstolo Paulo disse, somos da estirpe divina, nele somos, nos movemos e existimos? Como podemos acreditar que dentro de nós possa haver uma entidade maligna, quando o grande filósofo e teólogo e escritor Santo Agostinho disse que Deus é mais interior ao homem do que o próprio homem? Quando nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não há espaço
espaço para essa crença absurda e que deve ser apagada das nossas pregações e dos nossos conceitos. Isso tudo tem tratamento dentro da medicina. Não precisa apelar para entidades. Tem uns até que dizem que praticaram o mal porque estavam tomados por uma entidade. Sabe o que significa isso? Desculpa para jogar a responsabilidade dos próprios atos para outras pessoas, para outras entidades, para outras coisas. Então Jesus usou a linguagem deles, porque ele precisava que as pessoas tivessem fé naquilo que ele ia dizer. Então tinha que usar a imagem que para ele significava aquela situação mórbida. Então mandou embora e expulsou, libertou daquele mal. E isso é que importava a Jesus, e não era explicar medicina. Mas aí a multidão ficou gloriosamente espantada pelo poder de Jesus, que realmente foi a realização de um poder de cura extraordinário de Jesus. Libertou aquele homem das suas debilidades mentais, das suas crenças de fixações. E isto hoje demandaria até um bom tratamento com alguns remédios especiais da psiquiatria. Mas os fariseus, aqueles que sempre procuravam alguma coisa para atacar Jesus, começaram a espalhar entre as pessoas: não, ele está curando, pelo príncipe dos demônios é que ele está curando os demônios. Puxa, aí já fizeram toda uma encenação. É um demônio que está aí numa pessoa, vem Jesus, pega o príncipe dos demônios para expulsar aquele demônio. Isso é ridículo. É completamente ridículo. Então vamos limpar hoje da nossa mente essas ideias absurdas, primitivas, de crenças e malignas. Vamos acreditar que nós somos filhos de Deus e que se acontece alguma realidade doentia em nós, nós estamos tomados de uma doença. E a doença é um efeito. E se é um efeito, tem que ter uma causa. Vamos limpar a nossa mente, acreditar no Deus que habita o nosso secreto, como disse Jesus, acreditar que somos filhos de Deus, acreditar que aquilo ali é uma fixação que nós temos que tirar da nossa mente, limpar a nossa mente e deixar a nossa mente positiva, feliz, abençoada, acreditando no Pai Celestial, acreditando em Jesus, acreditando na sua dignidade, que nunca deixa de ser dignidade pelo Espírito como Filho de Deus. Hoje vamos ficar por aqui com a nossa meditação, porque ela é muito bonita, ela limpa a mente das pessoas e retira todos os medos e aquelas ações que deixam a pessoa perturbada através de crenças que, na verdade, são mitos e não passam de crenças lá dos tempos antigos. Nós somos filhos de Deus. Que a bênção de Jesus nesse momento desça sobre cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.